Boi em Pauta. Oferecimento. Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna Nutrição Animal. Semente Chapadão, sua terra merece. Pexa, pecuária sustentável da Amazônia. Frigobom, alimentando gerações. Olá amigos, o Boi em Pauta de hoje trata sobre sistemas de integração, lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta. Vamos conhecer os números de uma pesquisa realizada na Embrapa Agro Silvio Pastoril, que envolve a Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, e a Acrinorte, Associação dos Criadores da Região Norte. Nosso convidado é o pesquisador Bruno Pedreira. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, o senhor como vai? Ótimo. Obrigado por ter aceito o convite, Bruno, por arrumar um tempo na agenda aí, sempre ocupado. Para a gente começar essa conversa, Bruno, eu queria entender de onde vem a tua ligação com a pecuária. Vem antes da academia, começou na academia? Muito bom, prazer estar aqui no Boi em Pauta, conversando com vocês. Sim, isso vem de berço, né? Isso vem de umbigo enterrado no curral. Quarta geração de pecuarista lá em casa. Então a pecuária sempre teve na varanda de casa, o que me despertou desde cedo a curiosidade. Daí fui para a agronomia, da agronomia para a ciência animal como um todo. E já vai nessa brincadeira aí, já vou com quase 15 anos de formado, há 6 aqui em Mato Grosso, tendo a oportunidade de trabalhar um pouco com essa pecuária aqui do estado. Ô Bruno, antes da gente falar a respeito dos sistemas de integração, discutir os destinos desses sistemas que a gente tem hoje aí, no plural, obviamente, mais do que um, que são discutidos e pesquisados, o que a pecuária representa neste momento para o produto interno bruto, para a economia do Brasil? Pois é, a gente tem hoje um agronegócio aí como um todo que leva 20%, 22% do produto interno bruto do país, então praticamente 1/5 do que a gente produz em termos de riquezas no país estão ligadas ao agronegócio. E a pecuária em si, nós estamos falando de 6,8% do PIB. Então é um número expressivo, um número importante, uma área enorme de pastagem no país, a gente fala aí em torno de 200 milhões de hectares, 200 milhões de cabeças de animais, e a gente tem realmente uma expectativa importante em relação a alimentar o futuro, e a pecuária, isso é importante para a gente no todo. A gente consegue contextualizar Mato Grosso nesses números? Mato Grosso, a gente está falando aí de 26 milhões de hectares, 28 milhões de cabeças, o maior rebanho do país hoje, com a possibilidade de produção de carne extraordinária. Um lugar que chove, como aqui a gente bem sabe, onde capim cresce em todo lugar. Então, acho que especialmente Mato Grosso pode contribuir de maneira muito importante com a produção de alimentos no nosso país. Quais são as atividades que a Embrapa desenvolve aqui na região de Sinop em relação ao gado de corte, Bruno? Lá na Embrapa, o que a gente tem tentado fazer aqui é ajudar no que for possível com relação à pecuária. Então a Embrapa hoje é detentora de, por exemplo, o maior programa de melhoramento de plantas forrageiras de clima tropical do mundo. Então isso está espalhado pelo país. À medida em que as plantas vão chegando para a fase final do melhoramento, a gente traz elas para Sinop. E aqui a gente tem a oportunidade de testá-las antes de lançá-las como novos cultivares, por exemplo. A gente tem hoje uma série de experimentos com suplementação animal, a integração lavoura-pecuária-floresta.
Então a ideia é entender o sistema de produção pecuária, entender de que forma a Embrapa pode entrar e contribuir para que ele seja mais eficiente, para que a gente busque a intensificação sustentável, para que a gente tenha novas possibilidades na pecuária, atuando no lugar onde ela tem aí esse peso, essa importância que a gente estava falando em termos de números de animais, né? Nas andanças que a gente faz pelas propriedades aqui da região, com o pessoal das Zap Filmes, atendendo ao Ricardo Nicolau e toda a estrutura dele de leilões, algumas propriedades a gente percebe que os pecuaristas eles produzem pasto, né? Depois vem o gado. Esse comportamento é exceção ou deve ser regra, Bruno? Pois é, eu acho que isso deve ser a regra. A gente tem a possibilidade de olhar para o pasto antes de olhar para o boi, né? Se a gente pensar na produção pecuária em base de pasto, que é o que a gente tem aí fora, eu preciso ter crescimento de planta, eu preciso que esse animal utilize essa planta e depois eu converto isso em produto animal. Então, nessas 3 etapas do processo do sistema de produção animal em pastagens, a primeira dela é a produção de comida, é a produção de forragem. Não adianta eu pensar em ter o melhor boi, o boi melhorado, o boi que traz uma carga genética extraordinária, sem que eu tenha alimento para esse animal. Quando a gente vai para o confinamento, essa conversa muda um pouco, porque o alimento está lá, está pronto, é fornecido, a gente bota do tanto que precisa. Mas no sistema de produção com base em pasto, isso eu acho que é uma das coisas que a gente precisa mexer um pouquinho aqui. É olhar um pouco mais o quanto eu estou produzindo de pasto. Qual que é esse número? Quanto eu consigo fazer de pasto por ano na minha propriedade? Qual é o alimento que eu estou usando lá nesse pasto? Qual é o tipo de pastagem que a gente tem? A gente tem diversificação ou a gente está aí num grande monocultivo, que é o que a gente tem visto, né? Muito marandu indo, muito brisantão aí fora para todo lado. Então, ter a possibilidade de olhar para o pasto e estabelecer uma eficiência de utilização dele muito boa, eu vou oferecer sempre um pasto de boa qualidade para o meu boi melhorado, para a minha vaca melhorada, para que aí a pecuária possa dar a segunda etapa do processo. Aí pode surgir uma pergunta que eu imagino que você tenha ouvido em alguma palestra por aí, ou uma afirmação, Bruno, mas aí fica caro. Como é que se reage a isso? Eu gosto de dizer que não dá para fazer diferente com as mesmas atitudes. A gente vai precisar fazer algumas coisas diferentes na propriedade para poder mudar isso. Por exemplo, a questão do manejo. A gente precisa ter metas de manejo. Dependendo do capim, a gente tem metas distintas. O mombaço, eu nunca devo usar ele mais com 90 centímetros de altura. O braquiária, não mais do que 30, 35 centímetros de altura. Então a gente tem hoje expectativas já em alturas de pasto que fazem com que eu use ele da melhor maneira possível, que seja mais eficiente a sua utilização, né? Eu gosto de brincar com relação à lavoura, que é como se a gente tivesse uma grande lavoura de soja, mas na hora de colher a gente não regulasse a plantadeira. E aí parte do que foi produzido a gente joga fora e deixa no campo. Ninguém quer jogar um grão de fora soja, a gente quer colher ele e entregar na trade. Então acho que na pecuária esse é um ponto que a gente precisa mexer, é na regulagem da nossa colheitadeira. Falando a respeito de pastagem, em especial aqui no norte do estado, o pessoal sofreu muito aqui no norte do estado de Mato Grosso com a morte súbita, como a gente acompanha em várias propriedades. Você tem algum trabalho realizado nesse sentido? Sim, esse foi o primeiro projeto que a Embrapa tocou aqui em Sinop do ponto de vista de pecuária. Os primeiros 3, 4 anos aqui, entre 2011 e 2014 mais ou menos, a gente teve um projeto que acompanhou fazendas em Alta Floresta, em Terra Nova, em Nova Guarita. Fora toda essa andança que a gente faz pelo estado aí o tempo todo. E o que a gente identificou foi basicamente o que o pessoal do Acre já tinha identificado desde a década de 90, né? O problema é muito semelhante nessa região norte como um todo. Na época mais chuvosa do ano, altos índices pluviométricos, a gente tem dificuldade de infiltração nessa água no solo. E a brisanta, que é essa planta que a gente mais usa, né? O braquiarão, ele não tem a habilidade de lidar bem com esse processo, principalmente durante a época mais chuvosa. A gente tem registros de fazenda com 600, 700 milímetros de chuva durante os meses de janeiro e fevereiro, em cada mês, né? Isso dá a média de mais do que 20 milímetros por dia. Isso leva a planta para uma condição de estresse hídrico, não por falta, mas por excedente, e possibilita a entrada de fungos nessas pastagens. E aí a gente tem essas manchas em reboleiras, como a gente tem visto por aí, que não tem muito jeito a dar. O jeito que a gente tem é substituir o capim nesses lugares. Então, acho que a síndrome da morte do braquiarão, tecnicamente, como a Embrapa gosta de chamar, vem para mostrar para a gente uma das nossas fragilidades na pecuária do país como um todo, que é o monocultivo. A necessidade da diversificação, de ter novos cultivares, de ter cultivares adaptados à síndrome, por exemplo, a questão da morte, a questão da cigarrinha. A ipiporã, que nós vamos botar no mercado agora, ela tem o que a gente chama de antibiose. Ela não permite que a cigarrinha se reproduza nela. Então você vai para o campo e amostra um lugar onde a gente tem a cigarrinha e lá não tem cigarrinha, então ela não tem o sintoma. Então acho que a questão da diversidade vem para ajudar a gente a fazer uma pecuária cada vez mais empresarial, cada vez mais produtiva, botando o Mato Grosso num lugar cada vez melhor. Muito obrigado por enquanto, Bruno. O Bom em Pauta volta daqui a pouco para tratar sobre a viabilidade dos sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. E no próximo bloco a gente fala a respeito de uma pesquisa realizada pela Embrapa Agro Silvio Pastoril em Sinop, no norte do estado, que envolve 2 instituições importantes do segmento da pecuária. Voltamos daqui a pouco.
Música